Pessoal, dando continuidade então na gravação sobre os capítulos do livro, chegando no capítulo 3, o que é interessante, ou o que mais me chamou a atenção, na verdade, esse capítulo ele traz uma discussão que fala sobre a teoria de que o cérebro, quando a gente utiliza de uma forma mais intensiva, no sentido de mais racionalidade, que ele tem um desgaste de energia que é muito maior do que quando a gente tem um uso de forma mais automática. Ou seja, vinculando ali aos personagens do livro, quando eu uso o sistema 2, a tendência, de acordo com esse capítulo, que é onde ele começa a colocar essa teoria, é de que o desgaste de energia ele é muito maior do que quando o pensamento automático, ou seja, o sistema 1. O que é interessante é que existem outras teorias dentro da neurociências que vão contra essa afirmação. Então o que ele está dizendo basicamente é que o nosso cérebro ele é um órgão, um sistema que ele é preguiçoso, que ele não gosta de gastar energia porque ele precisa ter energia para usar as outras funções no dia a dia. Então ele usa do sistema automático para ganhar agilidade e menos consumo dessa energia que é limitada. Porém, outras teorias dizem que esse sistema ele não é exatamente essa forma de funcionamento dele. Mas o que ele traz como exemplos nesse livro me parecem muito coerentes e eu me identifico com aquilo que ele colocou. Então, eu acredito que essa forma de enxergar o sistema nervoso central, de gasto de energia como um todo, ela faz muito sentido para mim. Por quê? Ele afirma que toda vez que a gente vai utilizar o nosso raciocínio, a nossa cognição de uma forma mais intensa, a gente tem um desgaste de energia que não é só um desgaste teórico, ele é inclusive um desgaste que causa realmente um cansaço, ele é um desgaste que traz um consumo que faz que a gente fique às vezes mais lento, com que a gente fique menos responsivo a algumas coisas, que dê respostas menos efetivas que dependem do nosso raciocínio lógico. Então ele usa esse exemplo, ele traz essa situação como uma situação natural. Mas isso quer dizer então que toda vez que eu tenho um uso de um raciocínio eu fico mais lento, ou fico mais cansado? Não todas as vezes. Porque talvez você já tenha escutado falar sobre o estado de flow, ou o fluxo. A pessoa gosta tanto do que faz que entrou em flow. O que isso quer dizer? Quando a gente fala entrar em flow, quer dizer que a pessoa entrou num estado cognitivo onde ela está realmente muito concentrada, porém ela não está com um desgaste de energia tão acentuado. Ou seja, ela consegue se manter naquela atividade por muito mais tempo. Porque como ela não se cansa tanto, acaba que ela tem mais disponibilidade ou mais disposição, e é o que acontece quando as pessoas encontram alguma atividade muito prazerosa, mas que exige uma concentração com mais afinco, que exige uma concentração maior, e as pessoas passam às vezes ali horas e horas naquela mesma atividade, com muita concentração, sem entender o que está acontecendo ao seu redor, e quase como um estado de transe, sabe? E quando saem daquele cenário, saem daquela atividade e percebem, passou 1, 2, 3 ou várias horas e acabam nem percebendo que isso aconteceu. Então isso é comum às vezes em atletas profissionais que gostam muito e se dedicam muito no que estão fazendo e, por exemplo, surfistas que ficam horas surfando e nem percebem passar o tempo, às vezes para escritores, às vezes para profissionais de vários segmentos, mas que se identificam tanto e conseguem entrar nesse estado de flow ou, em português, seria nesse fluxo contínuo com pouco desgaste. Mas isso não é tão comum. Infelizmente, não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece em algumas situações, mas não é o que acontece na maior parte do tempo. Então, quando essa energia começa a baixar por conta de um raciocínio um esforço muito grande de raciocínio, o que acontece? O autor coloca como esgotamento do ego. O esgotamento do ego é uma definição que foi criada por alguns pesquisadores que mostra que conforme eu vou gastando essa energia, a minha capacidade de me concentrar numa próxima tarefa, ela é realmente diminuída. Ou seja, eu fico muito menos eficiente depois de ter um desgaste muito grande, porque exigiu muito da minha atividade cerebral, da minha concentração, do que eu teria capacidade de me concentrar se eu tivesse realmente descansado.
E tem um estudo que é interessante, que ele colocou aqui no livro, que é um estudo com juízes israelenses. São 8 juízes que avaliavam casos onde eles julgavam condicional. Esse era o trabalho deles durante todo o dia. E eles começaram a acompanhar o resultado desses juízes, né, no decorrer do dia, baseado nas 3 pausas que eles faziam para refeições. Então, no café da manhã, a pausa do almoço e a pausa, né, do lanche da tarde. O que eles perceberam? Que esses juízes tinham uma tendência a liberar mais condicionais para aqueles presos que eles estavam avaliando, né, julgando o caso, nos momentos mais próximos das refeições. Então, logo após as refeições, 65% das liberações de condicional eram feitas naquele momento, nas primeiras horas ou primeiros minutos após uma refeição. Conforme ia se espaçando esse tempo, né, ele ficando mais distante daquele momento da refeição, a tendência ou a liberação de condicionais chegou a cair para 0 em alguns momentos. Ah, Tiago, mas o que isso quer dizer? Então, a fome que interfere? Quando a gente faz um desgaste muito grande da energia do corpo, o que a gente consome? Glicose. E nesses casos não é diferente. Então, o pensar muito, o se esforçar muito cognitivamente, tem um consumo de glicose. E isso afeta o nosso julgamento. É o que esse caso mostrou. Então, como a gente pode trabalhar com isso? Se a gente sabe, cientificamente, a partir de agora, que o desgaste, quando eu me dedico muito a uma atividade que exige do meu raciocínio, isso diminui meu nível de glicose e, consequentemente, afeta os meus julgamentos, ou seja, eu não respondo de forma tão racional como eu acho que eu estou respondendo, uma alternativa para que a gente possa mudar isso é o consumo de algum tipo de alimento mais doce, que tenha glicose. Então, na próxima vez que você precisar tomar decisões que são decisões importantes ou decisões sérias ou onde você tem riscos, né, se tomar a decisão errada, faça isso de cabeça mais tranquila, não depois de uma atividade muito estressante ou que você se esforçou demais cognitivamente. E se caso seja no final do dia, seja no final de uma jornada mais intensa de trabalho, tu use a estratégia de comer um doce, um chocolate, alguma coisa, mas claro, cuidado para não exagerar e não ter problemas com outras questões aí relacionadas à alimentação.